A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus, não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração dos 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana a oração diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da @avivamento24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo,
de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa nossa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Sejam todos bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Eduardo. Vamos daqui dar início à nossa live, mas primeiro vou fazer uma oração para dar início, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo aqui mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Esse espírito vai ter que sair. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Vamos aqui. A oração. A oração de número 12. Vamos aqui na oração de número 12, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus.
vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Através desse número que você escolher, de 1 a 24, você estará recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus, para assim aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então, escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24. Vamos aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Amós, contém 9 capítulos. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós, capítulo 6, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11, meditarem. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estiver sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo inteiro para a sua meditação. Assim você vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui no livro de Amós, capítulo 6. Amós, capítulo 6, contém 14 versículos que diz assim: a desolação é proclamada. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: porque eis que o Senhor ordena e ferirá a casa grande de rachaduras e a casa pequena de trincas. Porventura correrão cavalos sobre rochas, lavrar-se-á nela com bois? Mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis, não é assim que por nossa própria força nós temos tornado poderosos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares contém 8 capítulos. Capítulo 6 do livro de Cantares. Cantares, capítulo 6. Contém 13 versículos, que diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas contém 29 capítulos.
capítulo 15 do livro de 1 Crônicas, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 meditarem. Capítulo 15 contém 29 versículos, que diz assim: a arca é levada para Jerusalém, nos versículos 3, 4 e 5. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos, 120. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então não deixem de escolher o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 2 par e rebanho de número 1 ímpar. Rebanho de número 2 par e de número 1 ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 11 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 11 do livro de 2 Crônicas contém 23 versículos, que diz assim: a questão da adoração em Jerusalém. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim: e Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, também Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu os filhos Geus, Semarias e Zaão. E depois dela tomou a Maca, filha de Abisalão, esta lhe deu Abias, Ataí, Ziza e Zelomite. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de João, contém 21 capítulos. Livro de João, que contém 21 capítulos. Capítulo 15 do livro de João. Vamos aqui no capítulo 15 do livro de João, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. No capítulo 15 do livro de João, contém 27 versículos, que diz assim: a videira e os ramos, nos versículos 2, 3 e 4, que diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de 1 Samuel, contém 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos.
capítulo 2 do livro de 1 Samuel para os rebanhos de número 20 e 19 estarem meditando. 1 Samuel, capítulo 2, contém 36 versículos, que diz assim: o cântico de Ana, nos versículos 2, 3 e 4. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei sorteando uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 21. Vamos aqui na denúncia de número 21. Que diz assim: em nossa 21ª denúncia, muita atenção, nós afirmamos que há sim uma grande diferença entre o Espírito Santo e Espírito Santo. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que não há uma grande diferença entre o Espírito Santo e Espírito Santo, com base na Bíblia Sagrada, ambos vão receber 2 milhões de reais em dinheiro cada um. Perdão. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruída toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação de nossas vidas, de todo espírito maligno, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo possa nos libertar. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar meditando no livro de Miqueias, contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Capítulo 7 do livro de Miqueias. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui no livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 7.
contém 20 versículos, que diz assim, fala sobre a desgraça de Israel. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: o melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que a cerca de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creias no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo apenas. Vamos aqui no livro de 2 João. Contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 4, 5 e 6. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números, 36 capítulos. Números, capítulo 6. Para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Números contém 27 versículos do capítulo 6, que diz assim: o voto do Nazireu. Nos versículos 3, 4 e 5. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberás. Nem beberá alguma bebida feita de uvas, nem uvas frescas, nem passas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, interagir conosco, para assim você estar fazendo a sua obra para com o nosso Senhor Deus e receber as recompensas de Mateus 16, do 24 a 27. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas contém 24 capítulos. Lucas, capítulo 18. Para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Lucas, capítulo 18. Contém 43 versículos, que diz assim: o carinho do nosso Senhor Deus
pelas crianças. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim: e traziam-lhes também meninos para que ele os tocasse. Mas os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas o Senhor Jesus, chamando para si os meninos, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeças, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Tito, capítulo 3. Contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando mais instruções sobre a conduta dos santos, que diz assim nos versículos 4, 5 e 6. Mas quando aparecer a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus, o Cristo, nosso Salvador. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias contém 14 capítulos. Capítulo 11 do livro de Oséias, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 meditarem. Vamos aqui, Oséias, capítulo 11. Contém 12 versículos, que diz assim: o amor de Deus por Israel, nos versículos 3, 4 e 5. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-o pelos braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta, disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio. A denúncia de número 00. Denúncia de número 00. Vamos aqui. Na nossa denúncia de número 0, diz assim: muita atenção, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando a todos os irmãos o nosso caráter de fidelidade ao Senhor Deus o Todo-Poderoso e nosso temor à palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada. Atenção, são mais de 50 questões em denúncias para você examinar a todas elas e a você mesmo e a base da sua fonte de fé e também fazer a sua obra de fé, como está escrito em Mateus 16, do 24 a 27, para você receber.
Atenção, se você ou quem você trouxer para nós, que provar para nós com base na Bíblia Sagrada, que as mais de 50 bases de ofertas, de denúncias com base na Bíblia Sagrada são mentiras, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, limpar o seu ambiente, o seu local de trabalho, seu veículo, onde você estiver ouvindo essa live, esse espírito do mal, ele vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração de número 20. Vamos aqui na oração de número 20, que diz assim: glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar, fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão o buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntarem conosco em um só espírito, e que haja o sangue do nosso Senhor em nossas vidas para poder haver a libertação dessas pessoas que estão conectadas nessa nossa live. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final da nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, para que ele fale com você através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu o livro de 1 Tessalonicenses, contém 5 capítulos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando para a sua meditação. E é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses contém 18 versículos, que diz assim: a vinda do nosso Senhor Jesus e a sua ressurreição. Nos versículos 13, 14 e 15. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós, os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel, 12 capítulos. Capítulo 1 do livro de Daniel. Capítulo 1 do livro de Daniel contém 21 versículos, que diz assim: Daniel em Babilônia, nos versículos 14, 15 e 16. E ele consentiu com isto e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes
a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos. Capítulo 9 do livro de Jó. Jó, capítulo 9. Contém 35 versículos, que diz assim: Jó fala sobre a justiça de Deus. Nos versículos 18, 19 e 20. Nem me permite respirar, antes me farta de amargura. Quantas forças, eis que ele é o forte. Quanto ao juízo, quem o obrigará a comparecer? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for reto, então ela me declarará perverso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Filipenses, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Filipenses. Vamos aqui no capítulo 2 do livro de Filipenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Filipenses, capítulo 2, contém 30 versículos, que diz assim: a humildade dos santos, nos versículos 7, 8 e 9. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 13 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 13. Contém 18 versículos, que diz assim: Abrão volta ao Egito. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do alto que outrora ali tinha feito a Abrão. Invocou ali o nome do Senhor, e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 6 do livro de 2 Samuel. Vamos aqui no livro 2 Samuel, capítulo 6. Contém 23 versículos, que diz assim: Davi traz a arca para Jerusalém. Nos versículos 13, 14 e 15. E sucedeu que, quando os levaram à arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um efode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todos Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro.
Livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 João. João, capítulo 5, contém 21 versículos, que diz assim: a fé em Cristo. Nos versículos 5, 6 e 7. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio ao mundo, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, o Senhor Jesus o Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Saiu a oração de número 7. Vamos aqui na oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim na oração do número 7. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal da vida dos seus fiéis verdadeiros adoradores e que haja a sua alegria, a sua paz, possa encher e transbordar nos corações dos que o buscarem e o adorarem em espírito e em verdade, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias a nosso Senhor Deus. Não deixem de mentalizarem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem manipulação nenhuma do ser humano, sem sentimentos, sem emoção nenhuma, somente você e o Espírito Santo. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. E é necessário que vocês venham ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim vocês vão trazer anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 21 do livro de Ezequiel. Capítulo 21 contém 32 versículos, que diz assim: a espada reluzente. Nos versículos 9, 10 e 11. Filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida. Para grande matança está afiada, para reluzir está polida. Alegrar-nos-emos, pois o cedro do meu filho ela despreza, como um pedaço de madeira qualquer. Ela foi dada para ser polida, para ser manejada. Esta espada está afiada e está polida para ser posta na mão do matador. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, 12 capítulos. Capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 10, contém 20 versículos, que diz assim: continuação dos conselhos para todo o povo. Nos versículos 1, 2 e 3. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar a essência do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de tolice. O coração do sábio se inclina para o bem,
mas o coração do tolo para o mal. E até quando o tolo vai pelo caminho, faltar-lhe o seu entendimento, e diz a todos que é tolo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3. Contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre o pecado de Judá. Nos versículos 9, 10 e 11. E sucedeu que, pela fama da sua fornicação, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E, contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Segunda Tessalonicenses, 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, contém 18 versículos, que diz assim, o apóstolo Paulo advertindo os seus discípulos, que diz assim nos versículos 7, 8 e 9, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão do homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vós dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Por isso que temos que ser perfeito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias, 14 capítulos. Capítulo 8 do livro de Zacarias. Contém 23 versículos, que diz assim, promessas de Deus a Jerusalém, nos versículos 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação, zelei por ela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, que será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua iniquidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo que eu sorteei. Mas é necessário que vocês venham ler o capítulo todo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua presença. Seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vou ler aqui para vocês a revelação das nossas denúncias, que diz assim. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para vocês agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí,
para agora, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração, sem manipulação, sem sentimento, sem emoção do ser humano, somente entre você e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Se você não meditou, então meditem aí, mentalizem a sua pergunta, que é através de um número, de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, você vai estar recebendo a sua resposta. Vamos aqui. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Amós, capítulo 6. Número 1, Cantares, capítulo 6. Número 23, 1 Crônicas, capítulo 15. Número 22, 2 Crônicas, capítulo 11. Número 8, João, capítulo 15. Número 24, 1 Samuel, capítulo 2. Número 16, Miqueias, capítulo 7. Número 10, 2 João, capítulo 1. Número 7, Números, capítulo 6. Número 11, Lucas, capítulo 18. Número 9, Tito, capítulo 3. Número 18, Oséias, capítulo 11. Número 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 4, Daniel, capítulo 1. Número 15, Jó, capítulo 9. Número 12, Filipenses, capítulo 2. Número 14, Gênesis, capítulo 13. Número 20, 2 Samuel, capítulo 6. Número 13, 1 João, capítulo 5. Número 6, Ezequiel, capítulo 21. Número 21, Eclesiastes, capítulo 10. Número 19, Jeremias, capítulo 3. Número 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. E número 2, Zacarias, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para nossas finalizações dessa nossa live. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar. Faça a sua obra para com o Senhor Deus. Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando. E lembrando que todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1-318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais
e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando um contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. Agradeço imensamente o Espírito Santo por ter trago cada um de vocês para poder ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma. E está escrito em João capítulo 7, no versículo 38, está escrito assim, que o nosso Senhor Deus pediu para crer nele, como está escrito. Crê em mim, como diz as Escrituras, e rios de água viva jorrarão do seu interior. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez e fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.